Quais são as ações recomendadas para setembro? E para quem gosta de dividendos ou small caps, qual é a melhor alternativa neste mês? Quais papéis têm potencial de bom retorno? Tudo isso você descobre com os analistas Murilo Bereder e José Falcão depois da vinheta. Olá, José e Murilo, sejam muito bem-vindos. Olá, Caterine. Olá, José. Olá, investidores. Vamos lá, mais um mês começando e aquele tradicional episódio para a gente comentar sobre as mudanças nas carteiras e o que a gente espera daqui para frente. Olá, pessoal. Muito bom estar aqui mais uma vez, trazendo as novidades das carteiras para o mês de setembro. Vamos nessa! É isso aí, a edição de hoje é um programa especial, onde vamos falar das carteiras recomendadas, né? A carteira mensal Top 10, a carteira de Small Caps e dividendos. Então, bora começar pela Top 10, que tem 10 ações recomendadas para setembro pelo analista José Falcão. José, como que está o desempenho da carteira? Falando um pouco do desempenho da carteira até aqui, tá? Desde o início, a gente começou a fazer a carteira em junho de 2020, e desde então a carteira já rendeu 44,4%, ante 35,9% do índice Bovespa no mesmo período. No ano de 2021, finalizamos agosto aí com o índice Bovespa caindo 0,2% no ano, e a carteira entregando um resultado positivo de 2,02%. Porém, o mês de agosto foi um mês pesado para o mercado de forma geral, e a carteira Top 10, por ter na sua composição grandes empresas com peso dentro do índice, e acabou sofrendo aí um recuo de 3,96% no mês de agosto. Então, a carteira hoje ela está distribuída da seguinte forma: a gente tem aí um peso maior no setor financeiro, com BTG Pactual e B3 na carteira. Reduzimos a B3 de 11% para 6% da carteira. Lembrando que a gente continua tendo uma visão positiva para a empresa no longo prazo, mas por uma questão tática, a gente resolveu reduzir agora, porque ela entrou em um período um pouco mais delicado, numa tendência de queda no curto prazo. A gente prefere agora observar como ela vai reagir daqui para frente. No setor de energia elétrica, continuamos aí com a Taesa e a Eneva. No setor de mineração, com a Vale, Cosan. No setor aí, a gente classifica como conglomerado, porque ela atua em vários segmentos da economia, né? Temos também a WEG, a TOTS no setor de tecnologia, Lojas Renner no varejo, e a novidade desse mês, que é a Petrobras, que entrou no lugar da Multiplan, que eu vou comentar um pouco mais adiante. E aproveitando, né, eu sei que você falou dessas mudanças, né, eu queria entender, assim, essa troca, né, de Multiplan por Petrobras, né, o que justifica essa tua escolha? Inicialmente, os fundamentos da Multiplan e as expectativas continuam as mesmas, tá? A gente não vê uma mudança estrutural, mas o que observamos é que o setor de varejo e shopping, eles ainda não começaram a reagir de forma tão positiva quanto a gente esperava no início do semestre, ou até mesmo no início do ano, né? A gente começou a se posicionar no varejo logo na virada de 2020 para 2021. A gente teve aí um período de segunda onda no segundo trimestre, teve um impacto negativo, inclusive, no PIB, e as empresas de varejo não reagiram bem, nem o setor de shopping, que ficaram com horários restritos, né, durante alguns meses. E nessa virada de semestre também não começaram muito bem, né, demorando um pouco de reagir. E eu acho que o principal fator nesse caso é os juros longos, que tem subido de forma consistente, a inflação também, né? Isso tudo inibe um pouco o consumo. Mas eu acho que é questão de time, e um pouco mais para frente essas empresas vão reagir de forma muito positiva. Mas como a gente tem uma composição com apenas 10 ações, a gente não pode ficar esperando de braço cruzado. Então a gente acha mais prudente aproveitar outras oportunidades agora no curto e médio prazo, e quando o setor de varejo e shopping retornarem a um momento mais favorável, a gente olha as melhores opções e acrescenta na carteira novamente. Falando agora, Caterine, em relação ao case da Petrobras,
Eu acho que o primeiro fato é que a gente não tinha uma exposição ao setor de petróleo. Tá? Então, a gente acha importante, inclusive, a gente vê uma recuperação no mercado internacional em relação ao preço do petróleo. Isso tem favorecido as empresas do setor. A gente acha importante ter uma exposição nesse momento, até porque a gente procura ali ativos bem correlacionados com o índice Bovespa, grandes empresas, e a Petrobras é uma representante nesse sentido. E também fora os resultados do segundo semestre, que eu trouxe aqui alguns do segundo trimestre, que eu trouxe aqui para a gente ter uma noção do momento atual da empresa. A gente não está recomendando por acaso, né? Os números falam por si só. A gente teve aí um resultado muito forte no segundo trimestre de 2021 da Petrobras. O lucro líquido da companhia atingiu 42,8 bilhões de reais, ante uma perda de 2,7 bilhões no ano passado. Mas você pode perguntar, mas ano passado a base de comparação era mais fraca, a gente estava num momento de crise. Tudo bem, mas quando você compara com o primeiro trimestre, que já tínhamos uma situação, uma perspectiva melhor, o lucro da Petrobras foi de 1,3 bilhões de reais. Então a gente vê aí um avanço enorme nesse número, né? E o principal motivo para esse avanço tão forte no lucro da empresa foi o preço do petróleo mais elevado, conforme eu comentei, né, do barril do petróleo, ele ficou em 68,8 dólares o barril. Isso representa aí um aumento de 135% em relação ao ano anterior. Então, esse foi um dos grandes motivadores desse forte resultado da Petrobras no segundo trimestre. Outro fator que tem contribuído para o desempenho positivo da companhia é a sua desalavancagem bem-sucedida. Ela reduziu em 27,5 bilhões de dólares a dívida bruta na comparação anual. A dívida total chegou a 63 bilhões de dólares, próximo da meta de 2021, que é chegar a 60 bilhões. Então, a gente vê que a companhia vem seguindo aí o seu planejamento de desalavancagem com muita disciplina. Uma métrica que a gente gosta de acompanhar, também a gente vê uma melhora considerável, né? A dívida líquida sobre EBITDA dos últimos 12 meses atingiu um nível de 1,1 vezes, ante 6,5 vezes no mesmo período de 2020. E também, né, esses resultados aí contribuíram para uma forte geração de caixa da Petrobras, que atingiu 56 bilhões de reais, né, contra 40 bilhões do trimestre anterior. A gente vê um incremento aí de 40% na geração de caixa da companhia. E entrando um pouco na praia do Murilo, né, a Petrobras voltou, né, com todo esse resultado positivo, diminuição de alavancagem, a Petrobras voltou a pagar bons dividendos em 2021. O Conselho de Administração aprovou a antecipação de 31 bilhões de reais em dividendos. Inclusive, a União vai garantir aí 15 bilhões de reais no ano referente a esses proventos. Então, isso acaba beneficiando não só os acionistas, também como sócio controlador, que é o governo federal, né, a União, que tem 36% das ações em circulação e 50,5% das ações ordinárias com direito a voto. A Petrobras está sendo negociada aí a múltiplos descontados quando você compara com seus pares internacionais. Para você ter uma ideia, o múltiplo preço-lucro dela é de 3,6 vezes, muito baixo. O EV/EBITDA, que é outro múltiplo que a gente acompanha, que a gente faz comparação de preço, né? Está sendo negociado com mais desconto ainda, de 2,7 vezes. Então, realmente mostra aí que o preço atual, em torno de R$ 27,00, ainda está barato para a Petrobras, e a gente acha que isso aí tem potencial de subir lá para R$ 30, R$ 35,00 no curto prazo. Tá? O risco, agora, falando um pouco do risco, a gente não pode ignorar que existem riscos, né? Em parte aí pelos receios de interferência política nas suas atividades, conforme a história nos mostra, né? Mas acreditamos que já estão esses riscos, né, de interferência, de ingerência política, a maior parte deles já está precificado no preço da empresa. A Petrobras ficou muito tempo ali presa entre 20 e 23 reais, caía para 19, aí veio melhorando seus resultados, subiu para 27,
né, sempre um pouco atrás do mercado e do índice de forma geral. E eu acho que boa parte disso está precificado nesse risco político e a gente sabe disso. E talvez possíveis interferências daqui para frente, eu não acredito, mas pode acontecer. É bom saber que existe essa possibilidade. Eu acho que pode ter um impacto de curto prazo, mas boa parte disso já está no preço. Então, o impacto pode não ser tão relevante quanto a gente imagina. Tá? Em relação ao risco político ainda, falando um pouco agora do atual presidente Joaquim Silva e Luna, ele assumiu aí com um discurso bem mais pró-mercado do que o esperado, manteve o compromisso com a paridade de preços em relação ao mercado internacional e continuidade aí dos desinvestimentos de ativos não estratégicos. Tá? Além disso, o cenário macro com petróleo acima de $60 o barril é muito favorável para as empresas do setor, e a Petrobras se beneficiou disso conforme o resultado do último trimestre. Os pagamentos de dividendos elevados podem fazer a companhia performar melhor que o Ibovespa no segundo semestre de 2021. E esses são os motivos pelos quais abrimos espaço para a Petrobras compor a seleção top 10 para o mês de setembro. Esperamos que a empresa tenha um bom desempenho daqui para frente e estaremos acompanhando e atualizando vocês de qualquer fato ou novidade que venha acontecer em relação à empresa ou em relação à nossa carteira de forma geral. Muito bom, José, saber essa perspectiva da Petrobras, em que inclusive vai ter esse pagamento, né, de dividendos, né? E bom, já que a Petrobras está entrando para a carteira top 10, bora conferir a análise gráfica dela? Quem preparou foi Hugo Caroni. Bora lá. Olhando agora a referência de longo prazo pelo gráfico da Petrobras, a gente percebe ao lado que a região atual que está sendo testada aí com muita força, por volta de uns R$28, lembrando que a gente está falando aqui da Petro 4, algumas pessoas podem querer acompanhar pela Petro 3, mas a região que inicia essa resistência, ela é a mesma, e se superar dessa barreira que dura aí mais de 10 anos, já como uma região de resistência para os preços, o ativo abriria espaço muito expressivo para alta. Claro que não precisa ir, né, direto, uma alta num mês, né? É o desenrolar de alguns anos dos preços, como a gente acompanhou, por exemplo, a retomada de 2016, muita volatilidade ao longo do caminho, mas caminhando positivamente. Então, acima desse patamar, o ativo pode mostrar força compradora novamente. Obrigada, Hugo, pela sua análise. Bom, e agora a gente vai falar da carteira de Small Caps e o responsável é o Murilo Breder. Murilo, conta para a gente como que está o desempenho dessa carteira, né? Tenho entendido que agosto foi um mês de muita volatilidade, né? Foi demais. Eu até escrevi no relatório que a gente passou pela nossa primeira prova de fogo, né? A gente já tinha passado por alguns meses de queda, mas não com tanta volatilidade como o mês de agosto, né? Então, só para contextualizar, a Bolsa brasileira como um todo, ela vem passando por uma queda desde junho, né? E, sobretudo, em empresas agora, small caps, empresas mais ligadas ao setor de tecnologia e empresas que realizaram IPOs aí nos últimos 12 meses, né? E que ainda não haviam passado por esse teste, que é o cenário adverso na Bolsa. Então, ainda mais se você pegar uma empresa que é small cap, de tecnologia, que fez um IPO recente, eu acho que está no olho do furacão, né? Porque a gente viu aí o principal índice de ações, o Ibovespa, caindo 5%, por exemplo, mas tinha empresa caindo 10%, tinha empresa caindo 20%, tinha empresa caindo 30%, né, no mesmo período. É o próprio exemplo aqui de Aeres, né, e a Kepler Weber, duas empresas aqui do time da nossa carteira recomendada de small caps, que chegaram a cair 20%, 17% na mínima do mês. A própria carteira de small caps chegou a cair 9%, né, dentro do mês de agosto. Mas aí, esse movimento deixou muita gente de cabelo em pé, né, a gente nunca viu uma volatilidade desde o início da carteira. Ela começou em outubro do ano passado, a primeira vez que a gente passou por um estressezinho um pouco maior, mas a mágica da diversificação atuou novamente em nosso favor, né? Apesar de pegar da mínima de menos 9% na carteira no mês, a carteira conseguiu emendar 6 pregões consecutivos de alta, e muito apoiado principalmente em PETs,
né? Pets subiu 16% no mês de agosto. Então, acho que é a grande vencedora do mês, tá? Inclusive, eu escrevo isso no relatório também. Os relatórios estão na plataforma do Nuinvest, como no site do Invest News. Então, acho que Pets foi a grande vencedora, tá? Porque é uma empresa que, em tese, ainda é novata, né? Porque tem menos de um ano que abriu capital na Bolsa. É uma empresa que ainda pode ser considerada uma small cap e que conseguiu se distanciar das outras, né? Mesmo durante esse cenário adverso, por conta de compras muito importantes, como a Cansei de Ser Gato e a Z-Dog, né? Que pode, inclusive, abrir a opcionalidade da empresa ir se internacionalizar, né? Então, depois dessa pequeno pânico, né, onde a carteira chegou a cair menos 9 no mês, a gente se recuperou muito e fechamos em uma queda de só 2%, né? Enquanto o índice de small caps caiu 3,8% no mês de agosto. Então, a gente segue, né, apesar da queda, que ninguém gosta de cair, né, de perder, mas faz parte do jogo, né? Um mês sobe, outro mês cai. O importante é aquilo que eu já falei algumas vezes. É a gente ganhar dinheiro quando todo mundo está ganhando e quando todo mundo estiver perdendo, perder menos. E a gente tem conseguido fazer isso, né? E agora, no mês de agosto, foi mais um mês em que a gente consegue manter essa invencibilidade de que todos os meses em que o índice de small caps caiu, a nossa carteira teve uma performance melhor, né? Menos pior do que o índice. Então, isso é muito bacana, e o mês de agosto a gente passou um pouquinho de susto, mas conseguiu se recuperar. Então, teses como a Ares, Aura Minerals, Pets, entre outras empresas aqui da carteira de Small Caps, são teses que elas vão se confirmar ao longo dos próximos meses, às vezes anos, né, daqui para frente. Então, uma queda de 2, 3 semanas, por mais aguda que seja, como foi a queda aqui de agosto, isso não pode tirar o foco do investidor de longo prazo, né? O foco dessas companhias são daqui a meses e anos. Cair em 2, 3 semanas é oscilação de mercado, faz parte do jogo e, em alguns casos, inclusive, oportunidade para entrar em alguns ativos. Tá? Então, o resumo da ópera foi esse. Primeira prova de fogo, agora realmente mais forte, uma queda mais forte, mas sobrevivemos. Mais um mês em que a gente consegue entregar uma performance melhor do que o nosso índice de referência. E aí, quando a gente olha para o gráfico do retorno em 2021, a gente segue abrindo distância, né, para o índice de small caps. No ano, nós estamos com 33% de rentabilidade acumulada contra 0,2% do Ibovespa, enquanto o índice de small caps sobe 1% em 2021. Olhando desde o início, que é outubro do ano passado, é 53%, tá? Contra 20,8% do índice de small caps. Então, a gente segue cada vez mais se descolando, né, do nosso índice de referência, e isso é ótimo, né? De novo, cair faz parte do jogo e dá para comemorar sim, quando a gente segue caindo menos do que o índice, porque quando começar a subir de novo, a gente vai subir junto e vai ganhar dinheiro também. Muito legal, Murilo. Aproveitando, né, que você comentou que a Pets foi a grande vencedora do mês, né? Temos uma matéria no site do investnews.com.br sobre a companhia, né? A gente vai abordar algumas small caps ao longo do mês, então quem quiser pode conferir lá. E bom, Murilo, a carteira, né, ela tem 9 ativos e a Melius entrou, né, agora em setembro. Eu queria entender um pouquinho sobre essas mudanças na carteira de small caps. Como eu comentei, algumas empresas mais ligadas aí à questão de ser small caps, empresas que fizeram IPO recentemente, empresas que estão mais ligadas ao setor de tecnologia, foram as que mais sofreram, tá? E Melius foi uma dessas companhias. A ação chegou a cair mais de 40%, né? Desde a máxima recente, que foi R$ 74, até o patamar atual em torno de R$ 40, nas ações Cash 3. Parte do mercado acredita que isso o estouro de uma bolha super localizada, que denominou-se fake techs. Né? O que são fake techs? Algumas empresas, né, elas se venderam durante o IPO com a maquiagem de ser altamente tecnológica, quando, na verdade, se tratava de um business muito mais simples, tá? E o mercado aceitou esse discurso e aí começou a botar múltiplos de empresas de tecnologia.
E agora, quando a gente viu um mercado adverso, quem sofreu mais foram essas companhias, tá? Sem entrar no mérito de dar nome aos bois, de querer discutir se tal empresa que abriu IPO recentemente, será que ela é uma fake tech ou não? Vou focar aqui no caso de Melius. E eu acho que Melius está fora desse grupo, na verdade, tá? Tanto que ela está em vias, né? Ela pelo menos saiu na segunda prévia do Ibovespa, então ela está na iminência de entrar no principal índice de ações brasileiro. O business é sólido, é uma fintech rentável, tem uma alta barreira de entrada, né, que ela é imposta pela necessidade de ter, além de alta tecnologia, de muita tecnologia, bastante escala, né? Então, os números reportados, inclusive no segundo trimestre, não foi nada assim espetacular, mas foi bom, tá? Eu gostei. E a companhia é muito bem tocada por seus cofundadores, né? O CEO, Israel Salmen, e o CFO também, o Ofli, são os dois cofundadores da Melius, dois jovens, né? Mas com uma veia, um sangue empreendedor muito forte. Então, quando a gente vai analisar Melius, o business de Melius, ele é algo que vai muito além do cashback, como alguns podem pensar, inclusive eu inicialmente, né, quando a Melius abriu capital na bolsa, eu fiquei com bastante pé atrás, falei, cara, business de cashback não é um negócio que se sustenta, né? Mas o buraco é mais embaixo, que bom que é, tá? Porque a Melius, ela vem, como eu disse, o sangue empreendedor ali é muito forte, então é inclusive uma empresa que daqui a alguns anos pode atuar em outro business, tá? Ela é uma empresa que é mutável, né? Então, ela fez, assim, eu vejo Melius indo em direção, por exemplo, ao próprio Banco Inter, né? Na verdade agora é só Inter e o Nubank. Por quê? O Melius agora vai lançar, já tinha um cartão em parceria com o Banco Pan e agora vai lançar o próprio cartão, né? Provavelmente em janeiro de 2022, junto com uma nova versão do aplicativo que vai ali atualizar o marketplace deles. Então, o Inter conseguiu fazer um marketplace muito bem sucedido ali dentro do aplicativo deles, inclusive com cashback, né? Também. E agora vai lançar o próprio cartão de crédito. E o que chama a atenção da Melius é por exemplo, o NPS, né? Que é uma métrica que mede a satisfação do cliente. É uma métrica alta, que é comparável sim com o Nubank e com o Inter. E ainda mais agora que o Melius comprou o Acesso Bank, a Melius está se direcionando para isso, né? De deixar uma empresa de varejo e cashback para virar algo de serviços financeiros. E com um NPS desse, lembra muito o início de trajetória aí de Nubank e Inter, tá? Então, assim, muitas possibilidades. Uma outra coisa, inclusive recente assim, 2020, né? Que a Melius lançou o Melius Nota Fiscal, que na prática a Melius consegue oferecer cashback através da leitura da nota fiscal e de produtos específicos, obviamente, né? Mas qual que é o ponto disso? Pode ser que daqui a algum tempo a Melius consiga entender todo o seu hábito de consumo, né, de uma população de milhares, milhões de pessoas. Quanto isso vale, né? Isso é extremamente valioso. Então, assim, tem várias outras métricas interessantes, né? Então, por exemplo, quantas vezes você compra a recorrência numa mesma loja, né, no Magazine Luiza, na Via, enfim. A média histórica gira em torno de 2 vezes por ano, tá? De você ir lá na mesma empresa e comprar, né, o móvel, o eletrodoméstico, seja lá o que for. No caso da Melius, isso é 7 vezes, né? Então, óbvio que a Melius consolida todo um sistema ali, mas o pessoal que gosta de Melius, ele tem uma recorrência muito alta, tá? Então, a grande questão aqui, né, inclusive olhando sobre a ótica de concorrência, porque você fala, cashback é um negócio simples de replicar. Concordo que né? Só que quando a gente olha para assim, o cashback, ele é uma derivada da compra online. Então, primeiro a gente tem que olhar para as porcentagens de vendas digitais no Brasil, que hoje gira em torno de 9%. Quando a gente olha para países da Europa, Estados Unidos, Canadá, isso é 12%, 15%, dependendo do segmento especificamente, dá mais de 20% de compra online. Então, a gente tem espaço aqui para o nosso varejo digital crescer 30%, por exemplo, nos próximos anos, né? E quando a gente olha para cashback, o market share do cashback, quem usa cashback no Brasil, é algo entre 2% e 5%.
né? Então, é menos da metade do que a galera que usa, que compra, né, via digital. Então, assim, Melios tem um espaço, vai pegar carona no crescimento da venda digital e pode pegar carona no próprio crescimento do cashback. Então, é um crescimento alavancado, duplo, né? E por mais que a gente tenha, por exemplo, concorrência, a base, né, como pouca gente no Brasil ainda usa cashback, não importa se você começa a utilizar o cashback pelo Inter, pela AME, enfim, por vários mecanismos de cashback, o importante é que você descubra que o cashback existe, porque fatalmente em algum momento você vai se deparar com a Melios. E aí, essa é a questão. Por mais que o cliente inicie pelo concorrente, para a Melios isso é bom, porque aumenta, né, a base, o mercado endereçável, né? Então, e por fim, acho que a reabertura econômica também é algo que pode ajudar a Melios, inclusive, tá? Porque apesar de realmente ter ganho essa questão de tecnologia, de todo mundo ter ficado em casa e usar mais as compras online, boa parte do dinheiro da Melios vinha de turismo, tá? Então, a reabertura econômica também pode auxiliar nessa questão. O grande desafio aqui é o valuation, né? Que é uma empresa ainda novata, é uma empresa que não tem comparável na Bolsa Brasileira, exatamente, né? Tem algumas outras empresas que parecem, mas nenhuma é exatamente igual a Melios. Quando a gente vai fazer fluxo de caixa, o maior valor da companhia está lá no horizonte, muito longe. Então, quando a gente tem esse tipo de fluxo de caixa, não tem muito valor, tá? Então, assim, como é que faz, né, o valuation de Melios? A gente tem que juntar várias peças aqui do quebra-cabeça. A primeira delas é lembrar que em julho desse ano ela fez um follow-on, né, uma oferta primária de ações, que as ações foram precificadas em R$57. Então, ali já tem um norte, né? Pô, em julho, a própria companhia, né, quis emitir nova oferta de ações e achou que R$57 era um preço justo naquela ocasião. Eu também fiz o fluxo de caixa descontado, tá? Pressupondo que a empresa vai crescer muito daqui para frente. E tem também um múltiplo que a PayPal pagou pela Honey, que é uma empresa que não é brasileira, mas que aí sim parecida com a Melios. Quando a gente usa o mesmo múltiplo que a PayPal pagou pela Honey, isso tudo está no detalhe lá no relatório, viu, galera? Mas a gente chega que Melios pode chegar até a faixa aí dos R$75 sem forçar, né? Mas eu quis ser conservador, aproveitando aí que as ações caíram bem, estão aí hoje abaixo dos R$40, e peguei o pior cenário, né, que é o fluxo de caixa descontado, e ainda joguei uma margem de segurança em cima do fluxo de caixa descontado. Então, por isso eu estou recomendando a compra das ações Cash 3 até R$53. Falando agora um pouco com relação a Cash 3, graficamente é um pouco mais complicado, porque é um ativo de pouco histórico, né? A gente, por gráfico, passa a ter referências mais importantes e confiança maior num ponto de referência quanto maior o histórico, né? Então, nesse caso, o histórico é pequeno, dá para ter uma ideia, tá? Mas, como eu mencionei, né, se o histórico fosse maior, a gente teria uma confiança, óbvio, né, maior, né, proporcional. Então, por aqui, esse topo visto aí no início do ano, que está sendo testado atualmente, então essa máxima está sendo testada agora, deveria ser um importante suporte. Então, a partir daí é esperado uma possível reação. O que eu posso pontuar, apesar do pouco histórico, se não sustentar nessa região, o próximo suporte mais relevante seria perto de uns 22, 21,60. Projeção, quanto poderia buscar, é bem complicado, mas se respeitado e começar a reagir o nível atual, inicialmente a gente tem que falar, né, a busca pela região de topo histórico. Obrigada, Hugo, pela sua análise. Bom, e agora a gente fala sobre a carteira de dividendos, né, que foi lançada no mês de março deste ano. Murilo, tivemos mudanças também em relação à carteira de dividendos? Aqui a mudança é mais sutil, mas é uma mudança relevante, tá? A gente não teve nenhuma entrada de um ativo novo, mas teve mudança na alocação, né? Então, eu decidi reduzir B3 de 15% para 5% e Copel, que era 5%, passou a ter 15%. Então, eu inverti as alocações entre B3 e
Copel, né? E aí, inclusive, de novo, fazendo referência ao relatório, eu até discorro, né, o fato da história do concurso de beleza. Para a gente ganhar dinheiro aqui na Bolsa de Valores, não é só você, investidor, ou eu mesmo, achar que essa companhia, aquela companhia é a mais bonita, né? A gente olha para os números e enxerga a beleza, né, ou não, e aí investe, mas é um pouco mais aprofundado do que isso, porque para ganhar dinheiro na Bolsa de Valores, a gente precisa, não é acertar o que a gente acha que é a mais bela, a gente precisa acertar aquela que o mercado acha que é a mais bonita. Então, é assim que você ganha dinheiro, tá? E aí, essa situação, eu até dei o exemplo aqui no caso de Pets, eu acho que Pets entrou bem nos holofotes, Pets no mercado está gostando bastante, acho que com razão, né? Porque uma empresa que vem entregando muito crescimento e agora com essas aquisições recentes tem potencial para deslanchar ainda mais, mas a B3 está no sentido contrário, né? Então, as ações da B3 vêm caindo, né? Por mais que quando a gente olha para os números, a gente vê lucro líquido e receita subindo 20%, 30% ao ano, a gente vê a entrada de novos investidores na Bolsa Brasileira no ritmo que vinha acontecendo, mesmo com a Selic subindo, mas aí a grande, né, surpresa, assim, tudo começou a queda de B3 quando veio aquela questão do rumor, né, de uma nova bolsa de valores no Brasil. A concorrência em algum momento vai vir, inclusive por enquanto eu nem acho que vai vir com uma nova bolsa exatamente, a B3 deve começar a enfrentar algumas concorrências em alguns segmentos específicos, mas é um segmento que é um processo muito burocrático e tem altas barreiras de entrada. Então, além de você tem alta tecnologia, você tem a necessidade de escala, né? Então, você precisa de autorização para atuar como uma bolsa aqui no Brasil, tá? E mesmo assim, mesmo que você tenha escala, mesmo que você consiga fazer essa questão burocrática e tenha tecnologia, vai demorar um ano, tá? Até que você consiga, de fato, ter uma nova bolsa atuando no Brasil. E aí sim, e essa bolsa ainda vai ter que conquistar a confiança do mercado, operacionalmente falando, né, sem ter nenhum problema. Então, é algo mais difícil do que parece. Então, mas começou dessa forma, houve esse rumor, e acho que até hoje ele continua. Esse rumor ele vem e volta há vários anos na Bolsa Brasileira, até hoje não encontrou, não veio nenhum competidor para a B3, em algum momento vai vir, mas até então não veio. E aí somou-se com a Selic começando a subir de novo, né? E aí, acho que esse é o ponto, talvez um dos pontos mais sensíveis. Acho que o mercado está com um pouco de pé atrás, do mercado, de talvez os investidores retomarem, migrarem, né, de volta para a renda fixa, a questão do PIB surpreendendo negativamente, será que isso vai impactar a janela de IPOs, o mercado um pouco de receio em relação a isso, o volume de 2020, que é uma métrica para entender a saúde da B3, né? Quanto mais tiver negociação, mais dinheiro a B3 ganha, é isso, né? Em 2020, um mercado mais volátil, o volume foi muito grande, boa parte do mercado achou que, dos analistas aqui, a gente achou que 2020 seria uma boa referência, e na verdade foi um volume excepcional. A gente viu o ano de 2021 com um volume decepcionando, volume de transações dentro da B3, tá? E assim, acho que a cereja do bolo, do curto prazo agora, foi o resultado do segundo TRI. E de novo, quando a gente olha para lucro, receita, veio em linha com o esperado, que é bom, veio 20%, 30% de crescimento, mas veio aquela surpresa com a contingência legal, né, que é um processo que a B3 ali está sofrendo por causar prejuízos em operações do mercado futuro, que aconteceram lá em 1999, que ele continua até hoje e tem um valor de 31 bilhões de reais. O que aconteceu foi que a B3 mudou a classificação desse processo para algo possível, né? Possível não é provável ainda, tem uma diferença grande, né, entre essas duas classificações, mas só o fato de ser possível, por exemplo, as ações caíram 7% no dia, mesmo com um resultado forte, tá? Por conta dessa questão da contingência. Então, assim, resumo da ópera. Acho que a B3 vai continuar um pouco pressionada, tá? Até acho que o final do ano, porque enquanto a Selic não parar de subir e não resolver essa questão com a contingência legal. Acho que depois que a Selic, o mercado entender que, a Selic é isso aqui mesmo, travou aqui, é isso que a gente vai fazer em 2022, beleza, acho que vai ficar um pouco mais claro, né? A gente vai entender se houve impacto mesmo em novos investidores, na janela de IPO, é algo que o mercado está um pouco de pé atrás. E, além disso, obviamente, a questão da contingência legal. Por outro lado, a gente tem visto aí as ações de setores de energia, né, performando bem, né, recentemente, mesmo com a questão da crise hídrica no radar.
A Copel não é a empresa mais exposta, tá? A hidrelétrica, apesar de que tem exposição, sim, significativa, mas não é a pior. É uma empresa que subiu 15% de maio para cá e mesmo assim continua negociando a 0,9 vezes preço por valor patrimonial. E no preço atual, a gente projeta um dividend yield aí de 10%, tá? E lembrando que dezembro vai ter pagamento de provença, a Copel já confirmou que vai ter. Então, eu vejo Copel barata, em um timing melhor, por mais que a questão da crise hídrica esteja ainda no radar, né? A Copel, em algum momento, as ações subindo podem destravar uma sequência de acontecimentos legais, né? Por exemplo, o BNDES sair, né? Finalmente sair da Copel, isso vai destravar tanto liquidez para as ações, como Copel possivelmente migrando para o nível 2 de governança corporativa. Então, também a notícia é legal. Então, assim, esse é o racional, tá? É por isso que eu fiz essa mudança sutil, mas que é importante que o investidor ficar alinhado em relação a isso. Bom, então, com esse aumento de alocação da Copel, né, e redução da B3 na carteira, bora conferir a análise gráfica dessas ações? Seguindo com a B3, o ativo continua sendo muito pressionado. A gente percebe no gráfico ao lado que a referência dele mensal persiste em fechar abaixo da média 9. Isso é um sinal ruim, isso ocorre já tem aproximadamente 8 meses, atualmente brigando numa linha de tendência iniciada em 2016. Mês passado já até fechou um pouco abaixo, então assim, é uma região que seria interessantíssima começar a reagir, senão o próximo suporte ele está muito distante, né? A gente já está num suporte, até está um pouco abaixo, e depois disso só algo próximo a R$9 e pouco. Isso não impede o ativo de reagir de algum ponto anterior, né? Mas graficamente essa seria a referência seguinte na visão longa do ativo. E em seguida, já vindo para a referência da Copel, né? Você tem a referência da CPLE a 11, a Unit, mas o histórico dela é menor. Falando da CPLE meia, histórico desde 97 é de alta, o ativo trabalha dentro de um canal. De fato, se ele seguir aqui em alta, ele não tem muito upside, a gente está falando aí de uns 18% de valorização, mas até o momento, numa visão longa, o ativo tem tido um bom comportamento, está trabalhando acima das médias. E um ponto importantíssimo que nesse momento, encerrando abaixo do que era o topo histórico antes da crise, é importante retomar esse patamar, que se insistir em ficar abaixo, como a maior parte do setor está trabalhando no que a gente chama que é um triângulo, que é uma região de indefinição, poderia trazer esse ativo para o mesmo comportamento. Muito obrigada, Hugo, pela sua participação. Lembrando que vocês podem conferir essas carteiras no nosso site, investnews.com.br. Lá vocês encontram o preço atual, o preço-alvo, o potencial projetado de valorização e dividendos, além do desempenho das carteiras. Todas as informações detalhadas sobre cada companhia. Então, não deixe de acompanhar. Bom, e agora o momento mais esperado do programa, as perguntas de vocês. Murilo, temos aqui a pergunta do Diego, né? Ele gostaria de saber se vale a pena ter Itaúsa e Itaú na carteira. Ele provavelmente está fazendo essa pergunta porque ele assistiu o programa anterior, né, do Analistas em Ação, onde eu inclusive falei, né, sobre a cisão, qual é a mudança, né? E no caso eu comentei que de outubro para frente, que é depois da fusão do Itaú desfazendo da XP, ao passo que Itaúsa decidiu manter as ações da XP na holding, aí a gente tem uma mudança, tá? Porque até anteriormente o discurso era de que a Itaúsa era um Itaú com desconto por conta do desconto de holding. E, de novo, essa questão do desconto de holding, eu falei isso no Analistas em Ação e tem também explicado no relatório de Itaúsa, tá? Que está dentro do relatório de dividendos. Hoje, ainda não, acho que outubro para frente sim, tá? Porque aí a gente vai ter empresas mais diferentes entre si. A Itaúsa hoje, o estado de Itaúsa é 90% Itaú, mas vai mudar, porque a XP vai entrar com uma composição, vai ser a segunda maior posição
dentro de Itaúsa. Então, e sem falar que o próprio diretor de Itaúsa, o presidente de Itaúsa, falou que está de olho em novos setores, né? Ele já entrou em saneamento recentemente, ele está falando de outros setores aí. Então, a Itaúsa caminhando em direção a uma Berkshire Hathaway, que é a holding do Buffett, né, que investe em várias empresas diferentes, guardada, obviamente, nas suas devidas proporções, mas é a empresa mais parecida com o que a gente tem aí com a Berkshire Hathaway, vai estar caminhando para ser Itaúsa. Tá? Então, hoje, ainda é bastante parecido, mas de outubro para frente vai começar a mudar. Itaú ainda vai continuar tendo um peso relevante. Então, por exemplo, eu uso a métrica na referência de não passar mais de 15% em nenhuma ação. Então, se você já tem 15% em Itaú, não, aí já está grande demais, porque você vai colocar Itaúsa, você vai colocar mais Itaú ainda na carteira, né? Indiretamente. Mas se você tem 10% Itaú, aí dá para entrar com 5% em Itaúsa, tranquilamente, entendeu? Porque Itaúsa não é 100% Itaú. Então, é importante só pensar nessa dinâmica, né? Mas agora são cases diferentes. Itaú vai virar bancão tradicional, né? Que agora, inclusive, está em processo de digitalização, mas é tido como um bancão tradicional. E Itaúsa caminhando para uma diversificação cada vez maior e agora, inclusive, mais exposta ao setor de crescimento mesmo. A XP é um business diferente do bancão tradicional. Ali é alto crescimento, então a XP tem bastante espaço para crescer. Enfim, tem uma análise de ação só sobre isso, que é o último, inclusive, antes desse programa. Então, para quem ainda não viu, sugiro, né, assistir esse programa. Tá? Mas então é isso. Dá para ter os dois sim, mas cuidado só na alocação. Muito legal, Murilo. Vamos torcer para o dividendo da Itaúsa também aumentar, né? E bom, temos aqui também a pergunta do Aloísio de Paula Ferraz, né? Ele questiona sobre as carteiras recomendadas, né? Ele gostaria de fazer uma migração da carteira dele para as carteiras recomendadas, né? E ele gostaria de saber se precisa ajustar o peso de percentual, ou seguir a data de entrada recomendada, né? E qual dessas três opções, né, seja top 10, small caps ou dividendos, seria a melhor alternativa para começar essa migração? Ótima pergunta. Inclusive, vou aproveitar para perguntar para vocês, qual combinação das nossas três carteiras, dividendos, small caps e top 10, faz mais sentido para você? Escolhe duas e escreve aqui para a gente no chat, para a gente ter uma visão, né, do que vocês acham melhor de combinação entre todas as nossas carteiras de ações. E agora, falando um pouco a minha opinião em relação a como você pode fazer uma diversificação entre as três carteiras, eu acho interessante, primeiro de tudo, acho que vale a pena fazer essa diversificação. Você pode usar uma alocação ali de 70% do portfólio entre as small caps e a top 10, e 30% restante você pode diversificar entre as ações da carteira de small caps. Tá? Por que 30%? Porque são empresas com um pouco mais de volatilidade, né, que são empresas menores, com menos liquidez, né, mas com alto potencial de crescimento. Então, vale a pena ter ali 20%, 30% da carteira alocado nesse tipo de ação. Tá? Os outros 70%, você consegue fazer já um filtro de largada, porque você tem pelo menos 3 ativos da top 10 que estão na carteira de dividendos. Então, você pode fazer essa combinação e o resto dessa parte, que são 70%, você vai pegando setores que você ainda não tem na carteira. Você pode pegar um pouco de varejo, um pouco de tecnologia, commodity, enfim, você vai diversificando dessa forma. Empresas que têm uma exposição de receita ao câmbio, né, receita em dólar. Então, você pode fazer uma combinação bem interessante entre a top 10 e a dividendos, compondo aí 70% da sua carteira. E aí você terá aí uma diversificação interessante, com estratégias distintas, sendo feita por 2 analistas, né? Então você tem um suporte ainda maior de visões diferentes, apesar de a gente trabalhar junto, né, e conversar bastante sobre todos os ativos que a gente recomenda. Você tem 2 visões diferentes dentro do mesmo portfólio. Você não precisa vender tudo e montar uma carteira do zero. E você pode fazer isso de forma gradual também. Tá? Lembrando que não é porque uma ação não é recomendada na nossa carteira que esse ativo não tenha boa perspectiva. Então é isso, pessoal, e vamos levar em conta aqui a opinião de vocês
de quais carteiras vocês acham mais interessante fazer uma combinação e discutir aí um possível novo produto daqui para frente, quem sabe? É isso aí, pessoal. Não esqueça, então, de deixar aqui a sua opinião sobre as carteiras, né? Bom, e essas foram as perguntas desta semana, né? Mas se você tem outras dúvidas, você pode deixar aqui nos comentários do vídeo ou pelas redes sociais do Invest News e os analistas respondem nas próximas edições. Lembrando, né, que o Analistas em Ação vai ao ar todo domingo às 9 horas. Então, não deixe de conferir todas as novidades sobre o mercado de ações. Murilo e José, muito obrigada pela participação no programa. De nada, Caterine. Sempre um prazer estar aqui, ainda mais agora com a presença do José Falcão. Um abraço aí para vocês, investidores. A gente vai se falando. Até mais. Obrigado, pessoal. Nos vemos aqui no próximo mês para trazer as novidades do mês de outubro. Estaremos aqui também na semana que vem falando sobre fundos imobiliários. Não perca. Um grande abraço. E muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Até a próxima.